assim, se ganhar, a gente vai ficar com a sensação do tipo, puta merda, a gente ganhou, mas agora vai ter mais 3 rodadas, mais 2 rodadas seguidas de brasileiro até chegar um jogo contra o Libertad. A maioria das pessoas está com a sensação, fudeu, a gente vai prorrogar um problema e daqui a pouco, a qualquer momento, esse cara vai cair. Se a gente empata com o Cruzeiro, a cabeça dele vai ficar prêmio e vai correr um risco fortíssimo de queda e vai balançar como já está balançando. Porque ele próprio se colocou nessa situação e dessa vez, mas a diretoria não blindou, mas não sei o quê, mas o fulano falou, tem gente fazendo campanha contra. A culpa do momento que o Zubeldia se encontra agora, goste você ou não do que eu estou falando, concorde você ou não comigo, é dele, exclusivamente dele. Ele se colocou nessa situação. Se ele ganha ontem, a gente estaria aqui comemorando, feliz, sorrindo, tranquilo, com o time com moral, com todo mundo tranquilo, sabendo que a gente ia para o jogo contra o Cruzeiro, com uma outra fase, com a Libertadores bem, com dinheiro no bolso, com elenco confiante, com um monte de coisa. Jogo para domingo sem Caleri. Podemos botar o Rio Francisco, ele não tira o Caleri do time. Ele não bota ninguém. O Real Francisco tem facilidade de fazer gol. Mas é jogo de Libertadores. E não sei o que. O Caleri pode ser experiente, pode ser que ele não tá fazendo gol. A fase do cara é péssima. O Zubeldia insiste. O Luciano não tá bem. Ele tá insistindo. Mas são jogadores experientes. Quando você opta pelo mais fácil, você se complica. Ele não muda a sistemática de jogo e a forma como ele entende o jogo. Ele tinha a vitória na mão ontem. Ele entregou o jogo por conta de ímpeto. O ímpeto dele é: eu quero jogar com mínimo risco. Ele nunca joga para vamos garantir e fazer o placar porque a gente quer conquistar essa vitória. É sempre assim. E isso tem consequências. O erro dele tem consequências. Aí você pode discutir comigo, pô, mas a gente vai tirar ele e vai entrar quem? Gente, o Dorival tá aí. Eu não gosto do Dorival, Zanqueta, não concordo com o Dorival. Não importa o que a gente quer, o que a gente deixa de gostar. A diretoria gosta do Dorival, a diretoria está bem com o Dorival. Como eu já falei para vocês, o grupo gosta do Dorival. Ninguém se oporia se falasse, ó, eu sei que vocês gostam do Guilherme, mas os resultados não estão bons, mas o Dorival tá aí, o Dorival vai voltar. Na mesma hora, os caras vão falar assim, pô, então tá bom, futebol é assim mesmo, resultado, um abraço, vem Dorival. É assim que as coisas vão acontecer. Eu prefiro o Crespo, eu prefiro não sei o quê. O Crespo também se manifestou. O Crespo também tem boa relação com o Muricy, com os caras lá. Não ficou. Mas ele teve um processo na FIFA. Era um ajuste de quanto ia ganhar, quanto ia pagar mais, quanto ia pagar menos. O processo, inclusive, do que tinha que ser pago foi exatamente o que o São Paulo previa que tinha que ser pago. Mas aí ele foi na FIFA e a FIFA disse que o São Paulo tinha que pagar. A FIFA determinou que o São Paulo tinha que pagar exatamente o que estava escrito no contrato. O Crespo é que pleiteava mais. Então, assim, não tem uma coisa negativa do técnico, tanto que ele deu uma entrevista lá. Quer botar em pauta de técnico? Pode ser qualquer um. Eu já não consigo mais, honestamente, falando para vocês. Claro que eu estou emocionalmente abatido, eu estou sem dormir, eu estou cansado, tem uma série de fatores que impactam. Já falei para vocês, se existe alguma culpa maior de tudo no cômputo geral das coisas, é da diretoria. Mas o jogo de ontem, tudo que a gente tinha, destruir essa coisa, colocar a nossa Libertadores em risco, que era uma das poucas coisas que estavam dando certo. O São Paulo não consegue fazer gol. Quando faz gol, o São Paulo ainda se prejudica, ainda consegue se atrapalhar. E é o que eu falei: joga o queijo fora e pega a faca e joga no próprio peito. Você ultrapassa uma linha que dificilmente volta. E quando você vai para uma coletiva e você divaga, você finge que as pessoas do outro lado têm um pingo de inteligência, um pingo de QI, e vão lembrar de tudo que você próprio já fez, ou tudo que você próprio falou, e você vai alegar aquilo que você fez. Ele colocou o Wendel porque é conveniente para ele manter um equilíbrio entre jogadores do grupo de rotação, para ele fazer a média. É conveniente para ele fazer a média, mas ele poderia ter feito outras alterações mais condizentes com aquilo que ele disse que pretendia. Colocar o Wendel ali só tinha uma única intenção: defender. E defender é um erro. Então a escolha dele foi péssima. Ele tem uma mentalidade defensiva, uma mentalidade que não é progressiva, é uma mentalidade mais do eu vou me garantir do que eu vou lutar para ganhar. E isso é incompatível para um time como São Paulo e Libertadores. O Balsa era extremamente defensivo. O Balsa era extremamente resguardado. O time do São Paulo jogava posicional. O time do São Paulo jogava e ele tinha os treinamentos dele que acompanhava, e naquela época eu, inclusive,
conversava muito com quem estava na época lá sobre a questão dos treinamentos. O Luiz Cunha era o diretor naquele período que o São Paulo foi para a Libertadores e estava jogando, o próprio Luiz Cunha foi inclusive o responsável pelo São Paulo ter uma sobrevida, sair de uma fase, começar a retomar de novo. E o Luiz Cunha comentava com isso na época, eu me lembro claramente sobre como ele era exigente sobre a forma como o time atuava. Ele tinha lá as restrições dele, ele tinha limitações de elenco, ele tinha limitações de plantel, mas quando jogava no Morumbi, ele botava o time para arregaçar. O São Paulo foi para cima de River Plate, o São Paulo destruiu um tal de Trujillianos, na época meteu 6 nos caras. O São Paulo goleou por 4-0, acho que foi o Tio Juana, se não me engano, dentro de casa, numas oitavas de final de Libertadores. Quando estava com o Atlético Mineiro, time melhor do que o São Paulo foi para cima do Atlético Mineiro, ganhou dentro de casa, depois defendeu o placar fora. O São Paulo, com o Bausa, que era do mesmo jeito, ele tinha consciência de como tinha que se jogar dentro de casa. O São Paulo começou o jogo ontem e o Zubeldia, em vez de buscar fazer mais placar, mais saldo para a liderança do grupo, ele preferiu recuar o time e ir para trás. Então, gente, me desculpa, posso estar cansado, posso estar puto, posso estar de saco cheio, mas, inclusive, pelo que eu conversei com dirigentes, e eu escrevi no blog ontem sobre esse assunto, tá aí a matéria feita no blog do São Paulo. A resposta que eu ouvi na maioria das vezes foi: agora não, ainda não, mas todo mundo está engasgado. Principalmente porque quanto mais oportunidade se dá, quanto mais coisa vai, não progride, a coisa não ultrapassa uma linha, você não sobe a escada e evolui de patamar. Você sempre chega num ponto regride, vai, regride, vai, regride. Você está numa fase péssima, os atacantes não marcam gol e tem dificuldade. Os jogadores estão sem confiança. Você percebe que a confiança do São Paulo dura um período curto, depois volta a crise, vai não sei o quê, jogadores lesionando, má fase, um monte de coisa. E quando chega nesses patamares, o contexto geral, o cômputo geral das coisas, chega numa situação que fica insustentável. Você precisa chegar num ponto que você vai ter que mudar. Gostemos ou não do técnico, eu nem vou entrar no mérito se o melhor técnico do São Paulo é o Dorival ou não é o Dorival. O que eu posso dizer para vocês eu já tinha dito para vocês que na cabeça dos diretores era uma questão de tempo, porque o Zubeldia, ele tem essa questão, ele não vai conseguir fazer uma fluidez. Os caras falaram, então agora vamos dar uma paz para ele, porque ele conseguiu alternar, o clima melhorou, a coisa vai ser. Ele próprio se sabota, ele se sabotou, ele sabotou o São Paulo. O Renan Teixeira, que foi campeão com o São Paulo, ele falou uma frase que foi perfeita. Ele desrespeitou a Libertadores.